Está connosco em estúdio o habitual comentador da RTP, Ricardo Jorge Pinto. Boa tarde, Ricardo. Olá, boa tarde. O facto de Cavaco Silva enviar o diploma apenas no último dia pode indiciar que teve dúvidas em pedir a fiscalização preventiva do documento? Não, Cavaco Silva teve, sobretudo, necessidade de justificar muito bem este pedido de fiscalização e analisar aquilo que eram os argumentos que o Executivo tem vindo a apresentar relativamente à necessidade desta medida. Cavaco Silva está numa situação difícil. Ele sabe, por um lado, que estas medidas que estão inscritas, quer no Orçamento de Estado, quer esta que foi separada propositadamente, até para ter alguma celeridade na sua avaliação, são absolutamente essenciais para que o Governo de Pedro Passos Coelho possa executar aquilo que é a redução da despesa do Estado em 2014. Mas, por outro lado, sabe que há neste momento um enorme movimento de descontentamento relativamente a estas medidas de austeridade e que a colagem da figura do Presidente da República a estas medidas não é favorável àquilo que é o seu posicionamento e até a sua própria margem de manobra para aquilo que deverá ser o seu papel de juiz no meio de toda esta turbulência política em que nós vivemos. E daí que fosse muito previsível que Cavaco Silva levasse a uma análise do Tribunal Constitucional esta medida, mas também que ele tivesse o cuidado de justificar de forma cuidada aquilo que é essa sua pretensão. E caso haja uma reprovação por parte do Tribunal Constitucional, quais são as consequências para o Governo e para os portugueses, acima de tudo? É a primeira dor de cabeça, quanto a mim, de várias que Pedro Passos Coelho vai ter relativamente ao Tribunal Constitucional. Pedro Passos Coelho quis acelerar este processo, Cavaco Silva não o ajudou aí, deixou até ao fim do prazo legal o levar ou não levar para o Tribunal Constitucional e, para mim, esta é a questão que me levanta até mais alguma suspeição relativamente às intenções de Cavaco Silva. Ele poderia ter sido um pouco mais célere, a não ser por causa das razões que há pouco apontei. Mas da parte do Executivo, esta dor de cabeça vai ter que ser resolvida. Há aqui duas possibilidades. Uma é reativar imediatamente aquilo que é a contribuição extraordinária de solidariedade. Mas isso rende apenas cerca de 300 milhões de euros em 2014. Ora, o chumbo, se o Tribunal Constitucional chumbar esta medida vale cerca de 740 milhões. Ficam ali cerca de 400 milhões que o Governo terá que encontrar. Os meios de comunicação social têm vindo a dizer que uma das possibilidades, o tal plano B, é o aumento do IVA, que tem ali várias possibilidades. Pode ser a subida do escalão máximo, pode ser reduzir aquilo que é o cabaz de bens e serviços que estão no escalão mínimo, pode ser eliminar o escalão intermédio. Há ali várias possibilidades para se conseguir atingir esses tais mais 400 milhões de euros que serão necessários. Em qualquer cenário, se for para esta perspectiva de aumento de impostos, que é aquilo que o aumento do IVA imediatamente conduziria, tem ali três desvantagens. A primeira é a política. Na altura em que o Governo está a dizer que já não precisa de aumento de impostos e até ponderar a diminuição de impostos, subir agora o IVA e é um sinal contrário que será aproveitado pelos partidos da oposição. Segunda desvantagem é na economia nacional. Isto vai reduzir o poder de compra, vai fazer com que as pessoas comprem menos e, portanto, é menos dinheiro a ser injetado na economia. E a terceira desvantagem, eventualmente aquela que é mais complicada para Pedro Passos Coelho e Paulo Portas, que é a desconfiança dos mercados relativamente à capacidade do Governo em encontrar soluções eficazes para aquilo que é uma eventual oposição do Tribunal Constitucional em relação a estas medidas. Daí que Pedro Passos Coelho tenha tentado blindar muito bem esta medida e, do ponto de vista legal, os ecos que nos chegam é de que a argumentação que é enviada para os juízes do Tribunal Constitucional, essencialmente, está bem sustentada, mas politicamente é uma medida muito difícil e terá certamente todas estas implicações negativas naquilo que é a imagem que o Governo tenta dar nesta segunda parte da sua legislatura. O aumento do IVA não seria bem visto pelos mercados, como claro. referiste, mas também se o Governo não tivesse um plano B, certamente que os mercados iriam reagir mal. Qual Sim. seria a melhor solução nesta Era altura? fatal. Não ter um plano B, como aconteceu o ano passado em relação a algumas medidas, era absolutamente incompreensível e era um ato até, uma demonstração de incompetência que Pedro Passos Coelho neste momento não pode sequer aceitar. Este plano B do aumento do IVA é aquele mais eficaz, o mais rápido de encontrar, é quase que a solução mais óbvia, tem resultados praticamente imediatos. Há um encaixe por parte do Estado destas receitas de forma quase automática e, por outro lado, colocar um aumento, por exemplo, no IRS seria não só já insustentável. O Ministro da Economia, por exemplo, tem vindo a dizer que isso nem sequer pensar e já mesmo o aumento do IVA para Pires de Lima vai ser muito difícil de aceitar e vamos ver como é que o CDS, parceiro de coligação, também reagirá se essa medida vier a ser avançada.
Mas um aumento do IRS seria também incompreensível na medida em que seria verdadeiramente uma diminuição daquilo que é o rendimento dos portugueses, numa altura em que eles já estão numa situação quase insustentável. O aumento do IVA é aquilo que é mais próximo da desvalorização da moeda, é aquilo que, de alguma forma, ajuda o Estado a encontrar uma solução mais rápida, mais eficaz e também, se calhar, até mais socialmente aceite. Isto é, as pessoas percebem que, perante estas medidas de austeridade, no fundo, poderão comprar menos ou ficar menos dispostos a adquirir menos produtos e menos serviços. Isso não é positivo para a economia, mas pelo menos não há a sensação de que, entre aspas, o Estado não está a roubar ainda mais dinheiro do que aquele que tem vindo a fazer. Mas a margem de manobra do Governo aqui é muito escassa e percebe-se as dificuldades de Pedro Passos Coelho. O mais bem visto seriam cortes no lado da despesa, mas isso sim, é o mais difícil. Há aqui uma outra possibilidade, que é a possibilidade de ir, por exemplo, às parcerias público-privadas e conseguir negociá-las ainda mais uma vez, mas também aí o Ministro da Economia tem vindo a dizer que já estamos a chegar ao limite daquilo que é possível, mas eu acho que politicamente seria mais entendível ir, por exemplo, a algumas áreas, como a área da saúde, e conseguir, por exemplo, na negociação com as farmacêuticas, ainda mais algum encaixe de dinheiro. Esta é outra possibilidade que estará em cima da mesa e que politicamente, eventualmente, seria mais aceitável. E tendo em conta que o clima na rua está a ficar cada vez mais quente, como ainda se viu esta semana, não será certamente de descartar essa possibilidade de o Governo ir junto daqueles setores que são ainda, apesar de tudo, os mais privilegiados, buscar o dinheiro que falta para tentar prejudicar menos, nomeadamente uma área ou uma classe que tem sido particularmente afetada, que é a classe média. O aumento do IVA ou um eventual aumento do IRS seria sobre esses que, mais uma vez, iria reincidir. Há depois aqui uma outra possibilidade, que é renegociar esta diminuição das pensões e levar, por exemplo, a fasquia, subir desde agora está nos 600 euros, subir eventualmente para os 700 euros, para os 1000 euros e tentar convencer o Tribunal Constitucional com essa diminuição daquilo que são o número de funcionários ou ex-funcionários do Estado afetados, que o Tribunal Constitucional não considera que ainda há esse desequilíbrio entre o setor público e o setor privado. Mas há aí tantas variáveis neste momento que se compreende que Pedro Passos Coelho tenha querido acelerar este processo para tentar encontrar uma solução. Ricardo, e no teu entender, o que há de mais inconstitucional neste diploma? Isso é difícil de entender. O Tribunal Constitucional tem feito aqui leituras que são leituras muito presas àquilo que é a letra da própria Constituição. É uma defesa perfeitamente justificável, como também é justificável, ou são justificáveis as críticas que temos ouvindo da maioria parlamentar relativamente a esta posição do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional basicamente está a dizer que se está a ir muito sobre os funcionários públicos e menos sobre os funcionários, sobre os trabalhadores do setor privado e que este desequilíbrio não corresponde àquilo que deve ser o espírito da Constituição, que diz que os cidadãos devem ser tratados de uma forma mais ou menos idêntica. O argumento da maioria é também um argumento entendível. Por exemplo, as pensões dos funcionários do Estado são praticamente o dobro daquilo que o setor privado está a receber ou recebeu. E, portanto, este acerto, esta convergência das pensões é por si um ato de justiça social. Depois há outro argumento, que é o argumento da sustentabilidade do sistema de segurança social. E aí o Tribunal Constitucional pode dizer que se está a diminuir ou está a cortar num setor que a Constituição tenta preservar. O argumento da maioria é de que, na verdade, se está exatamente a proteger esse sistema da segurança social para que ele seja sustentável a médio e a longo prazo. Portanto, temos aqui entendimentos perfeitamente razoáveis de um lado e do outro. A decisão é do Tribunal Constitucional, os juízes terão que ver o que é que vão fazer. Até agora eles têm sido muito críticos em relação a estas matérias e, se seguíssemos pelo historial recente, eu diria que o Tribunal Constitucional irá chumbar esta medida, mas declarações recentes de alguns dos juízes do Tribunal Constitucional dão a entender que começa a haver alguma sensibilidade relativamente à matéria de urgência e à dificuldade particular em que se está a viver. E o argumento que o Governo está a introduzir de que isto é uma medida provisória pode ser uma medida que, desta vez, possa valer junto dos juízes do Tribunal Constitucional. Vamos ver daqui a 25 dias se os juízes têm esse tempo para dar a sentença. Ricardo, Exatamente. Obrigada pela análise. Obrigado. Bom fim de semana.